Olá, tudo bem? Estamos aqui dando continuidade ao nosso curso de Pedagogia Sistêmica, Diálogo com os Educadores. Nós estamos agora no módulo 2. O módulo 2, o que ele vai trabalhar? Refletindo sobre a escola, do organismo familiar para a organização escolar. O que nós vamos trabalhar aqui, né? Eu falei dois conceitos importantes, né? Organismo familiar e organização escolar. Quais são os objetivos desse módulo? Entender como funciona, né, o organismo familiar. A gente acha que sabe, mas vocês vão perceber que tem muito mais coisas por aí. E a conexão entre o organismo familiar e a organização escolar, que é o nosso foco aqui de estudo. Antes disso, vamos revisar, né, o nosso módulo 1. Nós trabalhamos o pensamento sistêmico. O que significa isso? Quando eu vou analisar uma realidade, eu preciso olhar o todo e não partes. Considerar todo, pensando no organismo vivo, numa célula, eu preciso colocar aquela célula dentro do organismo para entender como tudo funciona. O campo morfogenético, que são as memórias que nós trazemos no nosso corpo celular, nas nossas células tem memórias genéticas que definem os nossos genes, mas também toda a nossa memória da nossa ancestralidade. Trabalhamos sobre múltiplas inteligências. Nós, seres humanos, temos muitas formas de aprender. Podemos acionar várias habilidades, corporal, não é? Visual, lógico-matemática, da linguagem, da comunicação, enfim, várias competências que nós temos. E a inteligência transgeracional, que agrega, além de todas essas inteligências, a capacidade ou a competência de eu olhar para a minha história, para a minha ancestralidade, perceber como é que ela funciona, e hoje a gente vai fazer um aprofundamento mais sobre isso, que é o organismo familiar, entender esse funcionamento e aí o que eu mantenho e que eu não levo para mim, que não me contribui para a minha evolução. Então, a primeira questão que a gente vai, o primeiro conceito que nós vamos trabalhar é a família, ou o organismo familiar. São duas questões, ou melhor, três aspectos importantes da família. Primeiro, o pertencimento. Todos nós queremos pertencer ao grupo, qualquer grupo. No caso aqui que nós estamos trabalhando é o grupo familiar e o grupo de trabalho das relações que você estabelece na escola. Então nós queremos pertencer, queremos fazer parte daquela família, queremos fazer parte do grupo de educadores da escola ou amigos, enfim, mas vamos trabalhar esses dois, né? A família e a escola, que é o nosso objetivo, o nosso foco aqui. Para eu poder pertencer nesse grupo, eu preciso seguir as crenças, os valores, as regras, os mitos, os segredos, ou seja, ser leal a tudo isso. Isso é fundamental para a gente entender como é que funcionam essas relações. Então, para eu poder pertencer, eu tenho que saber como é que funciona, quais são as regras, né, entre as pessoas naquele grupo e como é que eu sigo isso. E isso é pela lealdade. Então, o que significa lealdade? Lealdade é um fio invisível que tem a força de colocar o indivíduo como um membro efetivo do seu grupo. Então, é como se todas as pessoas da família fossem conectadas por esse fio que vai movimentando as pessoas daquela família. Às vezes a gente não sabe por que a gente é mais próximo de um, mais próximo de outro, mas é justamente esse fio que movimenta da lealdade. Como é que eu me coloco, qual é a minha posição dentro daquele grupo.
e exige uma contraparte, o compromisso de obedecer às regras desse sistema, cumprindo os mandados que são delegados. Isso é fundamental. Então, para eu poder ficar naquela família, pertencer àquele grupo, eu preciso cumprir os mandados. Isso é o pertencimento. Um outro elemento é o diferenciar. É quando há uma singularidade, quer dizer, eu pertenço ao grupo, mas ao mesmo tempo eu consigo me manter independente daqueles valores defendidos pela família. Duas formas aí de eu me movimentar. Na total lealdade, que eu me coloco dentro desse modelo e não saio desse modelo. E a outra forma é, eu estou dentro da família, mas eu mantenho a minha identidade, a minha singularidade, a minha independência. Claro que tudo isso também tem um impacto, não é? Sou leal, mas ao mesmo tempo eu quero a minha autonomia. Tudo isso tem um impacto nessa relação. Muito bem, mais um item para a gente trabalhar aqui. A questão da transgeracionalidade. O que significa isso? A família, pensando assim numa célula viva, ela tenta se proteger de possíveis invasões. Como a célula, se alguma bactéria, algum vírus, quer invadir, ela tenta se proteger, se movimenta para expulsar o invasor. A família também tem esse movimento, por isso a questão da lealdade, manter as regras, o funcionamento daquela família. A transgeracionalidade, ou seja, a família quer passar tudo isso para suas gerações. Ela traz gerações anteriores e quer manter os mesmos ritos, os mesmos acordos, o mesmo funcionamento, a manutenção da sua forma de funcionar. Tá? Então isso vem pela transgeracionalidade. Só que nós temos aí convivência de múltiplas gerações. Tataravós, bisavós, avós, pais, filhos e netos. Então, cada grupo desse, ele está vivendo num mesmo tempo, espaço de tempo, e com experiências, histórias e vivências diferentes. Então, como é que isso vai se articulando ao longo dos anos? O que permanece, o que se transforma, porque a família não está isolada, ela está se relacionando com outras famílias, com a sociedade. Então tudo isso é movimento, não é estático. Há uma resistência da manutenção de costumes, de ritos, de mitos da família, mas ao mesmo tempo ela vai sofrendo impactos. Algumas tendências da família a família excluir pessoas que não queiram fazer parte do grupo familiar ou seguir aquela estrutura familiar. O que a transgeracionalidade faz? Então, ela compreende os processos de transmissão transgeracional e tem uma importância fundamental sobre a vida das pessoas para entender quais os recursos que as diferentes gerações utilizam e utilizaram para buscarem soluções para os seus problemas e crises. Então, por exemplo, a minha família enfrentou uma crise, vamos pensar hoje, tá? Quando que na nossa ancestralidade a nossa família enfrentou uma crise que nós estamos vivendo hoje em relação a esse vírus? A última acontecimento desse tipo foi a gripe espanhola. Essa crise também foi nessa proporção, pensando nas épocas proporcionalmente à sua época. Então, a nossa memória dos nossos ancestrais é essa de enfrentamento desse tipo de doença. A gente vai buscar essa referência, o nosso corpo, a nossa família, as nossas memórias, é buscar essa referência. Só que para hoje, nós precisamos de outros elementos. Então, como é que hoje nós conseguimos
enfrentar toda essa situação. Hoje nós temos, quer dizer, os nossos filhos, né, os nossos netos vão ter essa memória de uma outra experiência que a gente está vivendo hoje. Então, estudar, né, a transgeracionalidade é justamente compreender todo esse movimento. Muito bem, continuando aqui então, o que nós trabalhamos então? Refletindo sobre a escola do organismo familiar para a organização escolar. Então, se a gente pensar numa imagem, né, uma coisa articulada, então aqui a família e aqui a organização, aqui o organismo familiar, aqui a organização escolar. Essa família tem implicações sistêmicas. Então tem padrões que se repetem de uma geração a outra e eles se dão por verdades, valores, mitos, ritos e tudo mais. Aqui nós temos a organização escolar, que também tem uma autoestrutura, dinâmicas autônomas que buscam o equilíbrio. Só que também tem histórias, né? Essa organização escolar, ela também tem uma memória. Então, o organismo familiar, entender quais são os valores, como é que a minha família funciona, como é que eu estou nessa relação, se a minha relação é de lealdade, para poder me sentir pertencida a esse espaço. Se eu consigo pertencer, mas ao mesmo tempo me manter a minha independência, a minha singularidade, como é que isso tudo está acontecendo? E entender como é que as diferentes gerações, né, tataravós, avós, bisavós, avós, pais, filhos, vivem em tempos e espaços diferentes e ao mesmo tempo se relacionam. Como é que é tudo isso? E como é que essas famílias enfrentam situações de crises, por exemplo, como nós estamos vivendo hoje? Como é que a minha família está lidando com isso? Qual que é a memória que elas têm em relação a essas questões de crise? Então, é importante entender o contexto social, econômico, político e de saúde, né, que essas famílias todas vivem. Por outro lado, nós temos a organização escolar. Então, qual é a relação de um com o outro? É o nosso foco aqui. A organização escolar, ela tem uma estrutura de funcionamento definida pelos órgãos governamentais e que elas podem ser mais flexíveis ou não, dependendo da sua gestão, uma gestão mais democrática ou menos democrática, mas que isso não é o foco da nossa discussão. Vocês têm vasta literatura para trabalhar com isso. O que nós queremos destacar, o que tem por trás disso, que são as relações familiares. Nesse espaço escolar, nós temos subsistemas, as famílias que estão ali e entrelaçadas, não é? Com esse espaço. Então aqui nós temos o organismo familiar e aqui nós temos a organização escolar. Estão entrelaçados. Então, nesse espaço escolar, nós temos vários organismos familiares se relacionando. Quando eu trago todas as informações para esse espaço, de como é que essa família está organizada, quais são os seus valores, como é que elas estabelecem, como é que ela quer manter as suas relações, os seus costumes, os seus padrões para esse espaço, que é a grande questão que a pedagogia sistêmica traz. Esse olhar é fundamental. Não adianta eu olhar para essa escola, para essa organização escolar, sem olhar para o todo, sem ter um olhar sistêmico, sem olhar quem efetivamente está ali. Nós temos todo o sistema organizacional da estrutura escolar, desde o MEC até a Secretaria Municipal de Educação, que também tem uma estrutura, que também tem famílias ali se relacionando, e tudo acontece nesse espaço escolar. Percebem que é uma questão muito mais ampla para a gente olhar? E aí eu, enquanto educador, o que eu posso fazer? Entender tudo isso é fundamental para perceber como é que as minhas relações familiares são levadas para esse espaço escolar.
que eu quero reproduzir tudo isso nesse espaço escolar. E como é que eu posso curar dores, sofrimentos nas relações familiares e escolar. Essa é a grande contribuição da pedagogia sistêmica. É isso que esse módulo vem trazer para vocês. Nessa relação, eu posso olhar, entender tudo isso, me afastar, perceber, tomar consciência e falar o que eu permaneço dessa família, essa contribuição que ela é fundamental e o que eu posso fazer diferente. Então, pensar, usar a inteligência transgeracional é exatamente isso que nós tratamos no módulo 1. Eu ter essa competência de ter esse olhar sistêmico e mudar a minha história. Eu posso mudar a minha história, se isso for contribuição para melhorar a minha saúde mental, minha saúde física, a minha saúde espiritual. Então, essa é a grande contribuição da pedagogia sistêmica. Eu encerro aqui o módulo 2 e espero vocês no módulo 3. Até lá!